Pessoal, é impossível a gente não falar de sistemas de blocos nessa parte da matéria, quando a gente está falando de lei de Newton. Então vamos aplicar lei de Newton nesses sistemas. O primeiro sistema que eu te apresento são dois blocos em contato, o bloco A e o bloco B. Não tem atrito na superfície, então eles podem deslizar livremente. A superfície é horizontal. Alguém vem aqui e empurra o bloco A. Por consequência, o A empurra o bloco B. Legal? Todo esse sistema vai andar para a direita, acelerando. A massa do corpo A é 2 kg, a massa do corpo B é 3 kg. A intensidade da força F, 10 newtons. F é paralela ao plano, isso faz toda a diferença. Significa que esse sistema anda na horizontal, não tem nenhuma força a mais para cima ou para baixo. Determine o módulo da aceleração, a força que A exerce sobre B e a força que B exerce sobre A. 10 newtons são aplicados no corpo A. Depois o corpo A vai empurrar o corpo B com uma força diferente de 10 newtons. Então o primeiro passo é aplicar todas as forças nos corpos. E eu vou fazer um desenho aqui para me ajudar. Eu separei o sistema, quebrei em dois. Legal? Então vamos lá, todas as forças que eu consigo aplicar no corpo A. Existe a força peso do corpo A. E também existe a força normal sobre o corpo A. Essas duas forças estão na vertical. Como o corpo A não sobe nem desce, peso é igual ao normal. No corpo A ainda existe a força F, que veio de algum agente externo, que a gente não conhece. E existe mais uma força ainda. Mas antes eu quero olhar para o corpo B. No corpo B existe o peso do corpo B e existe a normal do corpo B. Aqui de novo, o corpo B não vai subir nem descer. Ele vai andar só na horizontal. Então o peso do B cancela a normal do corpo B, legal? Mas tem mais uma força no corpo B. E aqui está o ponto importante. O corpo B ele vai ser empurrado para a direita pela força normal que o corpo A exerce sobre ele. Então vou escrever desse jeito. Normal A, vírgula B. É a normal que o A aplica sobre B. É uma força de contato. Legal? Pela terceira lei de Newton, se o A empurrou o B empurrou o A. Então voltando no corpo A, existe aqui uma força contrária que é aplicada pelo B sobre o corpo A. Legal? Essa é a normal B sobre A. Em vermelho são os pares ação e reação. Ou seja, o módulo da normal que B aplica sobre A é igual ao módulo da normal que o A aplica sobre B. Você consegue achar mais outra força no sistema? Não, não tem mais nenhuma força. São apenas essas daí. Então primeiro eu faço a minha análise em Y. Em Y eu sei que não há movimento. Já vou escrever isso. Se não há movimento em Y, peso e normal para ambos os corpos estão se anulando. Eu não preciso envolver elas na segunda lei de Newton. Eu sei que a intensidade de uma anula a intensidade de outra. Só que em X há movimento. Ou seja, eu vou ter que aplicar a segunda lei de Newton em ambos os corpos para analisar o eixo X. É daí que vai sair a minha aceleração. Então vamos fazer a primeira análise no corpo A. A gente precisa escrever esta equação para o corpo A, beleza? A força resultante do lado esquerdo é uma soma de forças. Se peso e normal se anularam, sobrou apenas a força F e a normal que o B aplicou sobre o A. Como essas forças são opostas, você vai diminuir uma da outra para descobrir a resultante, legal? Então vamos escrever aqui. Resultante em A vai ser igual a força F, que ajuda você a se movimentar, é ela que te empurra para a direita, menos o que te atrapalha. É a normal que B aplica sobre A. Isso aqui fica 10 menos NBA. Então, força resultante em A, massa de A. Isso aqui é 10 menos NBA, igual a massa de A, vezes a aceleração. Legal. Vamos fazer agora a análise de B. Força resultante sobre B é igual a massa dele, vezes a mesma aceleração, já que eles andam juntos. Força resultante sobre B é fácil, porque se peso e normal se cancelaram, sobrou só esta normal que o A empurrou ele. Então a normal que o A empurrou B é igual a massa de B vezes a aceleração. Bacana, eu tenho duas equações e duas incógnitas, normal e A. Eu vou escrever essas duas expressões uma embaixo da outra, desse jeito. E o que eu tenho aqui é um sistema linear. Você percebe que eu destaquei as normais, por quê? Porque elas são iguais, elas possuem a mesma intensidade, elas são os pares ação e reação.
Então você pode substituir na expressão de cima o valor 3 vezes A. É uma maneira de você resolver o sistema. A outra maneira é através da soma. Você faz uma soma de tudo que existe do lado esquerdo da igualdade e depois uma soma de tudo que existe do lado direito da igualdade. Aqui a gente tem 5 vezes A, certo? 3As mais 2As, 5As. Dessa maneira, do lado esquerdo, eu consigo cancelar menos normal com mais normal, já que seus valores são iguais. E assim eu descubro que 5As é igual a 10. Então a aceleração do sistema é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E agora que eu tenho a aceleração, eu posso substituir o valor dela em qualquer lugar aqui ou aqui para descobrir a normal. Tanto faz a expressão que você escolhe, porque as normais são iguais, tem que dar o mesmo valor. Então eu vou escolher a equação de baixo, que é mais simples. Essa normal, ela é igual a 3 vezes a aceleração. 3 vezes 2. Isso aqui é igual a 6 newtons. Recapitulando, eu quebrei o sistema nos seus constituintes, A e B, apliquei todas as forças que eu conheço sobre eles. Apliquei a segunda lei de Newton em cada corpo. Cada corpo resulta numa equação. Essas equações formam um sistema linear. Ao resolver o sistema linear, eu descubro as duas incógnitas que eu não conheço, aceleração e normal. Você percebe que a força de 10 newtons é aplicada sobre o corpo A, mas o A vai empurrar o corpo B com 6 newtons. E também o corpo B empurra o A para trás com 6 newtons, dificultando o caminho dele. Existe uma maneira mais rápida de resolver esse problema. Você pode imaginar que o corpo A e B eles estão grudados. Então essa força de 10 newtons empurra um sistema de massa total igual a 5 kg. É a massa do A, 2, mais a massa do B, 3. E se você aplicar a segunda lei sobre esse conjunto ligado, você vai descobrir o seguinte: a força resultante sobre o sistema é a própria força F, 10. A massa do sistema é 5 e a aceleração é A. Então A é igual a 2. É uma maneira muito mais rápida de fazer. Mas agora, para descobrir a normal entre eles, você vai ter que fazer o processo anterior. Quebrar o sistema em duas componentes, colocar as forças em cada um, descobrir força resultante. Então vamos fazer mais sistemas de blocos aqui. Agora a gente tem 3 corpos ligados por fios, num plano, numa superfície horizontal, sem atrito, e eu vou lá no começo, no bloco C, e puxo ele com uma força F. F igual a 20 newtons. Aqui estão as massas dos corpos. O que vai acontecer é que esse sistema todo acelera para a direita. Encontre qual é a aceleração desse sistema e a força de tração em cada fio. Vamos chamar isso aqui de fio 1 e esse aqui de fio 2. Esse sistema é composto por 3 corpos. Eu vou aplicar a segunda lei de Newton em cada um, então agora eu vou ter 3 equações. O primeiro passo para resolver é aplicar todas as forças que a gente conhece. Então, primeiro a força-peso, todos têm peso, então todos eles estão apoiados na mesa, então existe aqui a força normal, normal no corpo A, normal no corpo B e normal no corpo C. Essa normal é a mesa que aplica, mas eles também estão amarrados por fios. Eu vou começar pelo corpo A. Esse fio puxa o corpo A para a direita. Vamos chamar isso aqui de tração 1. Essa tração 1 foi aplicada pelo corpo B. É o corpo B que está puxando o corpo A. Então, pela terceira lei de Newton, o corpo A vai puxar o corpo B para trás com uma tração igual. Eu vou usar o mesmo símbolo, T1 e T1. Eu posso colocar um menos aqui para indicar que eles apontam em sentidos contrários, mas isso aqui é um para-ação e reação. No corpo B, ainda existe um outro fio, que está sendo puxado pelo corpo C. Então, vamos chamar isso aqui de tração 2, puxando para a direita. Pela terceira lei de Newton, se o corpo C puxa o corpo B puxa o corpo C para trás. Opa, aqui é 2. Eu vou colocar um sinal de menos para indicar que os sentidos são opostos. E no corpo C, acabou. Todas as forças já estão aí, inclusive a força F. Bom, agora vamos ver a análise em X e em Y. Em Y não há movimento, então o peso de cada corpo anula a normal de cada corpo. Essas forças não entram na conta.
Ao longo de x, a gente tem as trações e a força F. São elas que vão entrar na segunda lei de Newton. Então vamos primeiro analisar a força resultante sobre cada um. No corpo A, a força resultante sobre ele é igual a quem? Quem é que sobrou sobre ele? Apenas T1. T1 é a força resultante sobre ele. No corpo B, a força resultante sobre eles tem que tomar um cuidado, porque sobraram duas forças, T2 e menos T1. É a força T2 que está te movimentando para a direita, enquanto a força T1 está te atrapalhando. Então a gente vai fazer força T2 menos força T1, tudo que te ajuda menos tudo que te atrapalha, para descobrir a resultante. E sobre o corpo C, o mesmo princípio. A força F leva o C para a direita, enquanto a força T2 atrapalha o corpo C. Então a gente vai fazer F, que ajuda o movimento, menos o quanto atrapalha para ver o quanto sobra, o quanto é a resultante, legal? Agora vamos escrever a segunda lei de Newton para cada corpo. Então força resultante sobre A é T1, a massa do corpo A é 3 e a aceleração é A. Todos aceleram com a mesma aceleração. No corpo B, a força resultante é T2 menos T1, a massa dele é 8 e a aceleração é A. Sobre o corpo C, eu tenho a força F menos a força T2 como força resultante, a massa dele é 9 e a aceleração é A. A gente tem um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, A, T1 e T2. Para resolver esse sistema, você pode fazer por substituição, você sai substituindo tudo aqui. Mas eu vou fazer pelo método da soma. Eu faço a soma de tudo que está à esquerda da igualdade. T1 mais T2 menos T1 mais F menos T2. Legal? O sinal negativo continua negativo, né? Positivo com negativo dá negativo. Então, essa é a soma total. E do lado direito da igualdade, eu faço a soma de todo mundo que está do lado direito. Então fica 3A mais 8A mais 9A. Legal? Esse método é bem interessante, porque agora eu posso cancelar mais T1 com menos T1, mais T2 com menos T2. Sobra apenas a força F desse lado aqui. Do lado direito, 9 mais 8 mais 3A, 20A. Como eu conheço a força F, 20 newtons para ela, eu substituo 20 aqui, 20 é igual a 20A, então A é igual a 1 metro por segundo ao quadrado, é a aceleração desse sistema todo. Agora eu volto nas equações que eu tinha anteriormente. Então, primeiro, eu posso usar essa equação aqui para achar T1. Então, 3 vezes A é igual a T1. Então, T1 é igual a 3. Essa é a força no fio 1. Essa é a força que puxa o A para frente e a força que atrapalha B. Eu posso voltar nessa equação aqui para calcular T2. T2 menos T1 é igual a 8 vezes A. Daqui eu descubro que T2 é igual a 11 newtons. 11 newtons é a força que puxa B para frente e atrapalha o corpo C. Perceba que o fio 1 ele aguenta uma tração de 3 newtons. Você pode colocar um fio bem fininho aqui no final. Mas o fio 2 tem que aguentar uma tração de 11 newtons. Esse fio precisa ser mais resistente. Tudo bem com a análise? Você também poderia ter feito a análise mais simplificada para descobrir a aceleração. Imagine que a força F está puxando uma galera toda unida de massa igual a 3 mais 8 mais 9, 20 quilos. E descubra a aceleração com que 20 quilos caminham para a direita sob uma força de 20 newtons. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração é igual a 1. Isso te ajuda bastante, né, cara? Fazer essa análise. Mas depois você vai ter que quebrar de novo o sistema nas trações para poder descobrir a força de tração em cada fio. Tente ver qual é o melhor método para você resolver isso aqui. Um outro sistema interessante é esse aqui da figura. O corpo A e B estão presos por um fio. Só que o A ele está pendurado, enquanto o B está no plano horizontal sem atrito. Esse fio passa ao redor do que a gente chama de polia ideal. Isso aqui é um disco que gira conforme o fio se movimenta. Ela não oferece resistência nenhuma ao sistema, porque a gente está considerando massa desprezível. Quando eu soltar esse sistema, esse é o movimento dos corpos.
o A desce e o B caminha para a direita. Mesmo a massa do B sendo muito maior do que a massa do A, vai existir movimento, porque não tem atrito entre B e a superfície, cara. Qualquer soprão, movimento B, legal? Então vamos aplicar as forças em A e as forças em B. A está pendurado e aqui está a força peso, peso do corpo A. A está preso por um fio, então existe uma força de tração. Vamos chamar isso aqui apenas de tração T. Não tem normal sobre o corpo A porque ele não está apoiado em nenhuma superfície. Esse fio passa pela polia, sofre um desvio e se conecta ao corpo B. Então o B puxa o A, por consequência o A também puxa o B, com essa força desenhada sobre o fio e de mesma intensidade que essa outra aqui. O B ele está apoiado sobre o plano, então agora existe uma normal e também existe a força peso do B. Análise rápida, como a gente sabe que o B só anda para a direita, o peso do B anula a normal do B, então não entra na conta. Agora, a tração e o peso do A importam, porque o A desceu. Quem é a força resultante sobre o corpo B? Só sobrou a tração, é ela mesma. Quem é a força resultante sobre o corpo A? Bom, existem duas, peso e tração. A gente sabe que o A acelerou para baixo, o A desceu. Então, necessariamente, o peso é maior que a tração. Eu vou diminuir uma força da outra. O peso me leva para baixo e a tração me atrapalha. Então, a segunda lei de Newton no corpo A vai resultar no seguinte: força resultante é igual à massa do corpo A vezes a aceleração dele. No corpo B, a tração é a única força resultante, a massa dele é 9 e a aceleração é A. Se eu fizer a somatória das expressões, tudo que existe do lado esquerdo, PA menos T mais T, e tudo que existe do lado direito, 10 vezes A. Essa tração cancela com essa, é operação e reação, sobra apenas o peso do corpo A. Como é que a gente calcula peso mesmo? Peso do corpo A é a massa do A vezes a aceleração da gravidade. Isso vai me dar 10 newtons. Então, 10 newtons é igual a 10 vezes A. Então, aqui de novo, A é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. É a aceleração com que esses caras se movimentaram. Para achar a tração, eu volto nessa expressão aqui. Tração é igual a 9 vezes a aceleração. Então, tração é igual a 9 vezes 1, 9 newtons. Então, vamos fazer uma análise mais complicada. Esse sistema aqui. Os dois blocos agora estão pendurados. O fio que liga eles passa por uma polia ideal. A massa do A é 10 kg e a massa do B é 30 kg. A massa do B é maior, então quando eu soltar esse sistema, o corpo B vence o corpo A e é isso que deve acontecer. Calcule a aceleração deles e a tração no fio. Primeiramente, aplicando forças. Eu tenho o peso B e eu tenho a tração no fio. No corpo A, eu tenho o peso do corpo A e a mesma tração no fio. Essa tração é operação e reação transmitida por esse fio passando ao redor da polia. Essa polia não interfere em nada na transmissão da força. E acabou, nenhum deles tem normal. É isso aí. Agora tome cuidado com a ordem que a gente vai escrever as forças. Força resultante no corpo B. A gente tem duas forças aqui, peso e tração. Quem é maior? Como o corpo B desceu, ou seja, a aceleração é para baixo, o peso ganhou da tração. Então eu vou fazer peso B primeiro e diminuir a tração que está atrapalhando. Força resultante sobre A. Se o corpo B desceu, o corpo A subiu. A aceleração do corpo A foi para cima. Isso implica que a força de tração sobre A é maior do que o peso de A, senão ele não subiria. Então, para calcular a força resultante, eu vou colocar a tração primeiro e depois diminuir o peso de A. Dessa forma, eu estou dizendo que o sentido da aceleração nos corpos é o sentido positivo. Montando agora a segunda lei em cada um, primeiro no corpo A, a gente vai ter tração menos peso é igual a massa de A vezes a aceleração. No corpo B, a gente vai ter peso de B menos tração é igual a massa de B vezes a aceleração. Fazendo a conta, peso de A é igual a massa dele vezes a aceleração da gravidade, 100, e peso de B é a massa dele,
vezes a aceleração da gravidade, 300. Para resolver o problema, a gente vai fazer um método da soma. Aqui a gente vai ter tração menos 100 mais 300 menos t. Isso aqui é igual a 40 vezes A. De novo, tração cancela com tração. Sobra 200 newtons desse lado aqui, do outro lado 40 vezes A. Então a aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Para descobrir a força de tração, eu vou escolher qualquer uma dessas expressões. Eu vou escolher a primeira, a do corpo A. Deixa eu apagar isso aqui para fazer a conta. Tração menos o peso do A é igual a 10 vezes a aceleração, que é 5. Então a tração vai ser igual a 50 mais 100. Então a tração no fio é igual a 150 newtons. Esse resultado é bem interessante. Esse sistema não está em equilíbrio. Você nunca pode falar que o peso de A é igual à tração no fio, porque o A está subindo. Você nunca pode falar que o peso de B é igual à tração no fio, porque o B está descendo. Esse sistema está desbalanceado. Tem uma última análise interessante desse sistema. Deixa eu apagar tudo aqui. Vamos analisar as forças na polia. A tração que está puxando o B para cima e a tração que está puxando o A para cima, que são os pares de ação e reação, são transmitidos pelo fio. Esse fio, quando toca a polia nessas laterais, transmitem essas trações para a polia. Então, no fundo, esse disco ele está sendo puxado para baixo com uma força de 2 vezes a tração, que é T mais T, um de cada lado. E para esse disco não sair do lugar, como acontece aqui nesse problema, é necessário que exista uma força para cima, anulando essas 2 trações para baixo. Ou seja, precisa existir 2 vezes a tração para cima também. Quem é que aplica essa força? É esse fio aqui. Esse fio tem que puxar a polia para cima com 2 vezes a tração. Se esse fio puxa a polia para cima, a polia puxa o fio para baixo com a mesma força. Então, no teto está aplicada uma força de 2 vezes a tração. Essa análise é muito interessante, porque o parafuso que você tem que colocar aqui tem que aguentar uma força de 150, que é a tração, vezes 2, ou seja, 300 newtons, cara. Tudo bem? Vamos fazer um último exercício agora para fixar bem as ideias. Olha bem para esse sistema aí. Os corpos A e C estão pendurados. O corpo B está apoiado na mesa horizontal, sem atrito. As polias são ideais. O fio passa ao redor delas. As massas dos corpos são 3 kg para o A, 5 kg para o B e 2 kg para o C. A minha pergunta é, para onde que o sistema se move quando eu soltá-lo? Mesmo o B sendo mais pesado, qualquer soprão vai movimentar ele. Então ele vai se mover para algum lado. O corpo A e o corpo C é quem estão brigando aqui, puxando o corpo B. E quem ganha a briga é o mais pesado, o A. Então o sistema se move dessa maneira. O A desce, o C sobe e o B caminha para a direita. Isso é muito importante você determinar, porque isso aqui determina a orientação das acelerações. O A acelerou para baixo, o B acelerou para a direita e o C acelerou para cima. Vamos calcular a aceleração e a tração em cada fio. Vamos começar colocando forças no corpo A. Peso do corpo A e tração sobre o fio. Vamos chamar isso aqui de tração 1. Legal? Essa tração 1 é transmitida ao corpo B. A tração 1 é aplicada no corpo B também. Esses são os pares de ação e reação. Existe um outro fio no corpo B. Vamos chamar isso aqui de tração 2. Mudou o fio, mudou a tração, hein? Essa tração está sendo transmitida aqui para o corpo C, que puxa ele para cima. Tração 2. E o corpo C é puxado para baixo pelo peso dele, peso C. No corpo B ainda existe o peso e a normal, mas como elas se anulam, a gente não precisa levar elas em conta. Vamos olhar para as forças resultantes agora sobre cada corpo. Você percebeu que o corpo A desceu, então necessariamente o peso é maior do que a tração. Então a força resultante sobre o corpo A é o peso A menos essa tração T1. Legal?
O corpo B se moveu para a direita, então necessariamente a tração do fio 1 deve ser maior do que a tração no fio 2. Então, sobre o corpo B, a resultante é T1 menos T2. Sobre o corpo C, a tração 2 é maior do que o peso C, já que ele subiu. Então, sobre o corpo C, tração 2 menos peso do corpo C. Essas são as resultantes em cada um. Agora eu vou escrever a segunda lei de Newton para cada corpo. Vou começar pelo corpo A. Força resultante é igual à massa dele vezes a aceleração. Corpo B. Força resultante é igual à massa dele vezes a aceleração. Corpo C. Força resultante é igual à massa dele vezes a aceleração. Essas são nossas três equações. A gente pode fazer uma somatória de tudo isso aqui. Isso aqui é um sistema linear, o método que você escolhe tanto faz. E quando você fizer a soma de todas, você vai descobrir que T1 cancela com T1, menos T2 cancela com T2, sobra apenas o peso de A, menos o peso de C. O peso de A é 3 vezes 10, 30. O peso de C é 2 vezes 10, 20. A soma das acelerações me dá 10 vezes A. Aqui eu vou ter 10 igual a 10 vezes A. Então, a aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Volte agora nessas três equações para descobrir T1 e T2. Eu vou escolher o corpo C. T2 menos o peso de C, que é igual a 20, é igual a 2 vezes 1, 2. Então, T2 é igual a 22 newtons. Eu vou escolher agora a equação do corpo B. T1 menos T2 é igual a 5 vezes a aceleração, 5 vezes 1, e T1, aqui é 1, é igual a 27 newtons. E está aí o exercício respondido. Então perceba que a força de tração no fio 1 é maior do que a força de tração no fio 2. Elas são diferentes. Beleza? Então era isso aí que eu tinha para hoje. Um abraço a todos e bons estudos.